Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto ouvinte, bom dia. Deus abençoe você, sua família e suas atividades nesta terça-feira, hoje 16 de novembro. Nós já estamos caminhando para o final deste mês, para iniciarmos o nosso período tão bonito, tão solene, de preparação ao Natal do Senhor. Vivemos esse tempo ainda tão confuso, tão difícil, com tantas exigências, mas o Senhor nosso Deus vai nos dando os apontamentos necessários para vivermos a sua graça, a sua bênção e assim crescermos na luz do seu entendimento. Nós não podemos fugir disso. O pecado é a grande miséria do coração humano. Quando o pecado domina a pessoa, tudo se torna difícil e complexo. Qual é a causa de tantas incompreensões, de tantos sofrimentos, sobretudo nas famílias em nossos tempos, senão a prática do pecado? O pecado vai destruindo o interior das pessoas, afastando as pessoas de Deus e também dos outros. O pecado ele cria uma energia ruim no coração da pessoa humana, tornando-a ausente da luz de Deus e, ao mesmo tempo, tornando a pessoa impossível de relacionar com as outras, pois o pecado desconfigura o profundo da pessoa, destrói a alegria, o amor, o ágape que Deus plantou em nós já no ato da nossa criação. Santo Agostinho dizia que o pecado é uma ação contra Deus em pensamentos, em palavras, em atitudes. São realidades que nos afastam da verdadeira luz e nos introduz na obscuridade, na escuridão, no sofrimento, na ausência do sentido. É impressionante quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, assim é a realidade do pecado. Um pecado vai chamando outra situação de pecado. Daí o Evangelho nos ensinar a vigilância perene. Nós cristãos somos convidados a estar sempre com as nossas lâmpadas acesas, aguardando o Senhor que vem, o Senhor que chega. Não podemos furtar-nos desta grande sentinela que devemos manter em relação a nós mesmos e ao próximo. Daí a vida interior, a vida espiritual, ela ser extremamente útil para o equilíbrio da pessoa humana. Quando nós temos vida interior, a gente tem melhor discernimento, nós temos mais luzes para assumir as nossas responsabilidades, a gente predispõe melhor o nosso entendimento para aquilo que Deus quer de nós. A pessoa sem entendimento, sem esta ação do Espírito Santo, é um desastre, pois vai encontrar no pecado uma verdadeira fake news. O pecado é como se fosse essa grande mentira que a todo momento o demônio faz acontecer em nós com a finalidade de dar sentido às angústias, aos sofrimentos, aos desafios, buscando na escuridão a luz que nós precisamos, que está fora dela. O pecado vai destruindo, vai desconstruindo também tudo aquilo que você tem de bom dentro do coração. A nossa sociedade é uma sociedade de pecado. O pecado é tido como uma coisa boa. Ele até é propalado como algo bom. As pessoas vão acolhendo estas fake news, estas ideias erradas que a grande mídia vai colocando no coração das pessoas, que a literatura imunda
vai jogando dentro da consciência das pessoas, os relacionamentos com pessoas que não têm Deus no coração, pessoas inimigas de Deus que passam a fazer parte da vida das pessoas, vai sendo canais próprios do inimigo para sujar o coração das pessoas, e você vai se afastando da luz e com isso vai morrendo. Assim como a planta precisa da luz do sol para realizar a fotossíntese, também o cristão precisa da luz de Cristo para realizar o caminho de santidade. Sem a luz do Senhor, é impossível que nós alcancemos a santidade. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos libertar de nós mesmos, para nos libertar desses caminhos de pecado que prejudicam a nossa santidade, a nossa unção e união com Deus. Como é importante, prezado ouvinte, aprofundar a vida interior. Para isso você precisa ter boas leituras, ler o catecismo, ler a Bíblia, a visita ao Santíssimo, a recitação do Santo Terço, a devoção à vida dos santos. São gestos, caminhos, opções que vamos fazendo ao longo da nossa vida, que enormemente ajuda o nosso discernimento espiritual para não cairmos nestas tentações que podem fazer da nossa vida um inferno. O pecado, quando entra na nossa vida, destrói a nossa paz, nossa alegria, nosso convívio de justiça com os outros e nos afasta de Deus, nos afasta dos sacramentos. Vamos ouvir um trechinho da Palavra de Deus para alentar o nosso coração nesta manhã de terça-feira, para nunca fugirmos da nossa perseverança. A aclamação ao Evangelho desta terça-feira é de 1 João 4,10. O evangelista nos ensina o seguinte: por amor, Deus enviou-nos o seu Filho como vítima por nossas transgressões. Se no Antigo Testamento eram oferecidas as vítimas, os sacrifícios, os holocaustos, como caminhos para a santificação e o perdão dos pecados, nos últimos tempos, nosso Deus e Pai nos enviou do seu coração paterno e eterno o próprio Cristo, o Filho unigênito, para que ele morresse no nosso lugar, para que ele se tornasse o Cordeiro, a vítima, o altar para as nossas almas, para as nossas vidas. Nós só vamos poder expulsar o pecado de dentro de nós, renunciar a estas ambiguidades que vivemos, se a gente aceitar Jesus no nosso coração. Eu preciso aceitar Cristo. Eu preciso fazer a experiência salvífica dele na minha vida. Isso só é possível quando eu recebo este anúncio acompanhado de um testemunho forte. A evangelização que a Igreja dispensa por mandato de nosso Senhor Jesus Cristo é que leva a pessoa à fé, a aceitar nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, a fazer a experiência deste amor do Pai, a tomar consciência que o pecado não presta, que ele judia e estraga a nossa vida, leva-nos a despertar a nossa fé, a aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor, não o mundo, não as coisas deste mundo, não as filosofias deste mundo, mas Cristo é o Senhor, não há outro. Ele é o Senhor de nossas vidas. E aceitando essa força de Cristo, aceitando o poder restaurador, libertador dele, que quebra a nossa aliança com as coisas terrestres e passageiras, a gente faz a experiência do Espírito Santo. A gente recebe esta graça do Espírito Santo
E isso nos abre para a vida de igreja, a vida sacramental, a vida com os irmãos, a vida no altar. Como é importante esse processo de evangelização que todos nós que temos fé devemos realizá-lo. Levar as pessoas a Jesus, favorecer que o coração, que as almas encontrem a força, a graça e a libertação em Cristo, fazendo a experiência dele que se tornou vítima por nós, para nos curar das transgressões, da quebra da aliança com Deus. A pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos nesta manhã de terça-feira é: como está a minha experiência de conversão em Jesus? Como a minha vida tem sido alcançada pelo poder da cruz, pelo poder redentor do sacrifício do Calvário? A minha consciência me adverte, me leva a esta sabedoria de olhar para a cruz e saber: Cristo, que liberta de todas as cadeias, libertou-me das transgressões. Esta experiência é fantástica, é fundamental. Você aceitar Jesus Cristo. Não há outro Senhor. O único Senhor de nossas vidas é Cristo. Eu tenho encontrado pessoas doentes, terminais, com essas experiências tão profundas de Deus, que parece que nem estão doentes, que nem estão passando pelo vale da morte. Pessoas que já absolveram em suas vidas a grandeza do ressuscitado, que nos enche de alegria, de unção e de testemunho. Que todos nós, no final da nossa vida, possamos dizer com a própria realidade nossa que Jesus nos liberta de todas as cadeias. Pai de bondade, Deus de amor, quero te apresentar o coração do ouvinte deste programa aos teus cuidados. Vem, Senhor, em auxílio à fraqueza do ouvinte que ora comigo neste momento, mas sente o seu coração vazio e pequeno. Quebra, Senhor, o poder do pecado, o poder do egoísmo, do fechamento, da tristeza, da depressão, do medo, da insegurança que porventura esteja nesse coração. Receba, dileto ouvinte, a força do Espírito Santo na sua vida, que é capaz de abrir o seu interior para uma compreensão profunda da sua vida, da vida dos outros e da vida eterna. Concede, Senhor, do alto céu, do coração do Pai e da força do Espírito Santo, a luz necessária para que o ouvinte deste programa seja curado das suas enfermidades físicas e espirituais e que a sua vida esteja toda ela cheia deste amor que vem do alto. Assim seja. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre você, sobre a sua família, sobre os seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia na luz e até amanhã, se Deus assim nos permitir.